Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Gente, hoje é sexta, então o professor deixou gravada a aula de hoje, né? Inicialmente nós vamos fazer a correção então do exercício 10 e do exercício 11 que ficaram da última terça-feira e posteriormente o professor vai explicar para vocês o desenvolvimento da próxima parte do conteúdo sobre quadriláteros, certo? Então vamos lá. Correção do exercício 10. O que nós temos? Considere um quadrilátero que possui dois ângulos congruentes, né, ou seja, iguais, de medida de 63 graus e 55 minutos. E um terceiro ângulo de 112 graus e 40 minutos. Com base nessas informações, quanto deverá medir o quarto ângulo desta figura? Então vamos lá. Olha só, como é que vai ficar a minha interpretação então, gente? Nós vamos ter o seguinte, ó. Eu tenho, então, dois ângulos, exercício 10. Eu tenho, então, dois ângulos que medem 63 graus e 55 minutos, né? Mais um terceiro ângulo que mede 112 graus e 40 minutos, mais um quarto ângulo x e a soma dos ângulos internos tem que dar quanto? Tem que ser de 360 graus. Como eu tenho uma operação com ângulos, o ideal, pessoal, é sempre que você faça essas operações separadamente, porque nós temos as relações entre minutos e segundos. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar isso aqui de estrela e vou fazer aqui separadamente a minha multiplicação. Então, eu tenho o quê? 2 vezes 63 graus e 55 minutos. Para que você não erre, pessoal, é o ideal fazer o quê? Primeiro a multiplicação dos minutos por 2, depois a multiplicação dos graus por 2. Posteriormente, você une os resultados para quê? Para que você possa fazer as conversões, as possíveis conversões de minutos para graus, certo? Então, nós vamos ter o quê? Ó? Primeiro, eu vou multiplicar os 55 minutos por 2. Efetuando a minha multiplicação, 55 vezes 2, eu sei que vai dar quanto? Que isso aqui vai me dar 110 minutos, certo? Depois, o que eu faço? Ó, eu multiplico os 63 graus por 2. Multiplicando por 2, eu já sei que eu vou ter o quê? Eu tenho 126 graus. Portanto, o que vai acontecer? Fazendo a minha substituição, gente, eu tenho quem? 126 graus e 110 minutos. Porém, a gente sabe que a cada 60 minutos eu tenho 1 grau. Ou seja, eu tenho que descontar 60 minutos aqui da parte dos minutos e somar o quê? Somar 1 grau às unidades de grau. Ou seja, eu acabo tendo quem? 127 graus, 110 menos 60 e 50 minutos, certo? Portanto, o que nós vamos ter agora, gente? Nós acabamos tendo 127 graus e 50 minutos, mais os 112 graus e 40 minutos, mais x igual a quanto? Igual a 360 graus. O que eu faço? Eu efetuo a minha adição separadamente. Então, vou ter o quê? 127 graus, né? Vou somar os graus primeiro, né? Aqui, mais 112 graus. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 9, vai dar 3 e vai dar 2. Ou seja, 209 graus. E agora somos minutos. 50 minutos mais 40 minutos. Isso aqui vai me dar quanto? 90 minutos. Portanto, o meu ângulo acaba sendo quem? Acaba sendo de 239 graus e 90 minutos. Nós sabemos que a cada 60 minutos eu tenho 1 grau, ou seja, diminui 60 aqui, soma uma unidade aqui. Nós temos o que então? Nós vamos ter 240 graus, né? E 30 minutos. Ou seja, nós acabamos tendo o que então? 240 graus e 30
minutos mais meu ângulo x, que é igual a quanto? Igual a 360. Jogo esse 240 graus e 30 minutos para o outro lado. Eu acabo tendo o que então? X igual a 360 graus menos o 240 graus e 30 minutos. Pessoal, como é que eu posso efetuar essa divisão? Desculpa, essa subtração. Nós podemos lembrar que 360 graus pode ser escrito da seguinte forma: eu não tenho unidade em minutos, então eu posso pegar um grau e transformar em minutos. Ou seja, eu acabo ficando com o quê? Com 359 graus, certo? Eu posso dizer então que eu tenho 359 graus e 60 minutos. Ou seja, x vai acabar sendo quem? São 359 graus e 60 minutos menos quem? Os 240 graus e 30 minutos. Isso aqui vai me dar o quê? 0 menos 0 é 0. 6 menos 3 vai dar 3, né? 30 minutos. 9 menos 0 é 9 graus aqui, né? 5 menos 4 é 1. 3 menos 2 é 1. Ou seja, x acaba sendo quanto? X acaba sendo 119 graus e 30 minutos, né? Então, caso você não tenha lembrado alguma parte, né, em algum momento, alguma transformação que o professor fez, eu te aconselho a pesquisar um pouquinho, né, voltar rapidamente e dar uma olhada nas operações com ângulos, né, quando envolvem graus, minutos e segundos, certo? E no exercício 11, nós vamos ter o quê? Ó? No exercício 11, nós temos a seguinte relação. Olha só. Um quadrilátero tem dois pares de lados congruentes. Sabe-se que dois lados medem 100 centímetros cada um e que o perímetro dessa figura mede 516 centímetros. Portanto, qual deve ser a medida de cada um dos dois lados? Então, olha só. O que está acontecendo, gente? Eu tenho os dois pares de lados iguais, certo? Então, o que eu sei? Eu sei que eu tenho os lados iguais 2 a 2. Dois desses lados medem 100 centímetros. Mas os outros dois lados eu não sei quanto é que mede. Então, 2 vezes x, que vai ser igual a quem? O perímetro é quanto? O perímetro é de 516. Portanto, resolvendo a equação, nós vamos ter o quê, gente? 200 mais 2x igual a 516. Jogo 200 para o outro lado. 2x é igual a 516 menos 200. Portanto, 2x é igual a quanto? A 316. X vai acabar sendo quanto? X acaba sendo 316 dividido por 2. Portanto, x vai ser quanto? X acaba sendo 158, não graus, mas centímetros. Certo? Essa é a medida de cada um dos lados desconhecidos desse quadrilátero. Certo? Beleza? Tranquilo? Então, o que acontece, gente? Esse exercício, ele encerra a nossa fala sobre quadriláteros de modo geral. Agora nós vamos falar, gente, de alguns quadriláteros que têm características específicas, né? E o primeiro que a gente começa a falar é esse camaradinho aqui, ó, que é o paralelogramo. Tá? O que acontece? O que é um paralelogramo, gente? O paralelogramo, ele é um quadrilátero, tá? Que ele tem algumas características bem interessantes, certo? Eu posso dizer que aqui é A, B, C e D. Quais são as características dos quadriláteros e, principalmente, as características do paralelogramo? Bom, gente, primeira coisa, no paralelogramo, eu tenho o quê? Eu tenho os 4 lados sendo paralelos 2 a 2.
Ou seja, o segmento AB, ele é paralelo, tá? Esses dois tracinhos indicam o paralelismo a quem? Ao lado CD, certo? Ao passo que o lado AD, ele vai ser também paralelo ao lado BC. Então, nota que esses lados são paralelos. Esse cara é paralelo a esse e esse cara é paralelo a esse. Beleza? Outra coisa que eu tenho que entender. Os lados que são paralelos, eles são iguais, eles têm a mesma medida. Ou seja, o lado AB, pessoal, ele tem a mesma medida que o lado CD. E o lado AD, ele tem a mesma medida que o lado BC, certo? Os lados que são paralelos, eles acabam sendo sempre iguais. Eu não posso esquecer nunca disso aqui. Isso é uma propriedade fundamental dos paralelogramos. Por que é uma propriedade fundamental dos paralelogramos? Porque essa propriedade vai me garantir o quê, gente? Vai me garantir que os ângulos que são opostos em um paralelogramo também sejam iguais. Ou seja, olha só, se aqui eu tenho um ângulo alfa, significa o quê? Significa que esse ângulo aqui também mede alfa. E se aqui eu tenho um ângulo beta, aqui eu também tenho um ângulo beta. Ou seja, pessoal, o que nós temos que lembrar? Ó? Nós temos que lembrar que os ângulos opostos, são iguais, certo? Então, os ângulos opostos de um paralelogramo sempre vão ser iguais, ou seja, o ângulo do vértice A é igual ao ângulo do vértice C e o ângulo do vértice D é igual ao ângulo do vértice B. Ok? É uma propriedade. Isso aqui é uma verdade. Sempre vai funcionar para todos os paralelogramos. É uma regra. Isso é uma lei, uma condição de existência. O que mais que eu tenho que saber, pessoal? Eu tenho que lembrar do seguinte, ó. Dentro de um paralelogramo, os ângulos opostos são iguais e o que mais, ó? A soma dos ângulos internos é um quadrilátero. Então, a soma dos ângulos internos também é 360. Internos é 360 graus. É um quadrilátero, né? E o que mais que eu tenho que me lembrar? Eu tenho que lembrar que a soma dos ângulos consecutivos, tá? A soma dos ângulos consecutivos é sempre, tá? É sempre 180 graus. Ou seja, esse ângulo alfa mais esse ângulo beta sempre somados vão ser 180 graus. Ou seja, ó, alfa mais beta vai dar quanto? Vai dar 180 graus. Ó, e o que acontece? Nota que esses ângulos, por que eles são consecutivos? Porque sempre vem um e o outro, eles são ângulos alternados, certo? E essa alternância entre esses ângulos permite o quê? Permite que eu consiga determinar que a sua soma é de 180 graus, certo? Então essas aqui, pessoal, são as regras que eu tenho para um paralelogramo. Essas são as minhas condições de existência de um paralelogramo. Então, de novo, ó, os lados que são paralelos são sempre iguais. Então, ele tem dois lados paralelos 2 a 2, e esses lados paralelos são iguais. Segunda coisa, ó, os ângulos opostos são sempre iguais. Depois, o que mais que eu sei? Que a soma dos ângulos consecutivos sempre vai ser quanto? Sempre vai ser de 180 graus. Então, nós vamos utilizar todo esse embasamento teórico aqui
sobre paralelogramo, para quê? Para conseguir desenvolver os exemplos que nós vamos fazer agora e que são baseados nos exercícios que tu vais fazer após o término dessa aula. Beleza? Tranquilo? Então tá, pessoal. Primeiro exemplo, né? Vai dizer assim, ó, quer saber qual é o perímetro desse paralelogramo a seguir. Claro, meu desenho não ficou tão certinho, tão bonitinho, mas tudo certo, né? Como é que eu posso determinar, então, a medida desse perímetro aqui, se eu não sei a medida dos lados? Bom, eu não sei a medida dos lados, mas eu posso descobrir qual é a medida dos lados fazendo o quê? Descobrindo a medida tanto de x quanto de y. Por quê? Lembra que se eu estou garantindo para você que isso é um paralelogramo, essa expressão, que é o comprimento do lado AB, vai ser igual a quem? A essa expressão, que é o comprimento do lado CD. Ou seja, nós acabamos tendo quem? Ó? Nós temos, então, 2y mais 2 igual a quem? A 3y menos 3. Deixando tudo que é y de um lado, tudo que é número do outro, 2y menos 3y é igual a quem? Menos 3 menos 2. Menos y é igual a 5, menos 5, né? Y vai acabar sendo quanto? Y vale 5. Então, se y vale 5, o que nós vamos ter aqui? Nós temos, então, 3 vezes 5 menos 3. Isso aqui vai dar quanto? Vai me dar uma medida 12. Agora, se eu quero, eu já sei, então, que esse pedacinho aqui mede 12 e esse mede 12. E se eu quero achar a medida de x? Mesmo esquema, ó. Nós vamos ter o quê? Nós temos, então, 7x menos 14 igual a quem? A x mais 4. Tudo que é x para um lado, tudo que é número para o outro. 7x menos x é igual a quem? A 4 mais 14. Portanto, 6x é igual a 18. X vai acabar sendo quanto? X acaba sendo 18 sobre 6. X vale 3. Ou seja, nesse caso, eu vou ter o quê? Essa medida aqui sendo 7. Esse lado vale 7 e esse lado, consequentemente, vale 7. Quem vai ser o meu perímetro, então? Meu perímetro acaba sendo quem? Acaba sendo, então, 2 vezes o 7 mais 2 vezes o 12. Isso aqui vai dar quanto? 2 vezes 7 é 14. 14 mais 2 vezes 12, que vai dar 24. Somando, o meu perímetro vai ser de quanto? Meu perímetro acaba sendo de 38. Então, todos os exercícios que pedirem esse tipo de relação para você, né, que propuserem a busca do perímetro, que vão existir exercícios assim na apostila, vai ser esse o esquema de resolução deles. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Então, ó, segundo exemplo. Se eu quero, e eu tenho uma situação dessa aqui, ó, que eu tenho que determinar em graus a medida de x num desenho desses, né? Numa problemática dessas. O que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu tenho que lembrar do seguinte, lá da propriedade, lá do que o professor explicou no início da aula, os ângulos opostos de um paralelogramo são sempre iguais, ou seja, esse ângulo aqui é igual a quem? É igual a esse ângulo aqui. E como eles são iguais, eu posso igualar os dois e achar a medida de x. Nós vamos ter o que então? Ó, 8x mais 10. Né? Vamos arrumar esse 8x aqui que ficou feio. Então, 8x mais 10 é igual a quem? A 5x mais 55 graus. Tudo que é x para um lado, tudo que é número para o outro. 8x menos 5x é igual a quem? A 55 graus menos 10 graus. Portanto, nós vamos ter o quê? 3x igual a 45 graus. X vai acabar sendo quem? 45 sobre 3. E 45 sobre 3 vai dar 15. Portanto, x acaba sendo quem? X acaba sendo, então, 15 graus, certo? Então, nota, pessoal, não tem nada demais, né? Não são cálculos tão difíceis. A única coisa que você precisa é
da percepção e da parte teórica como embasamento para conseguir resolver os teus exercícios, certo? Tranquilo? Então tá, pessoal, o último exemplo, né, antes de você resolver os exercícios postados junto a esse vídeo, é esse aqui, né? Determinar em graus as medidas de x, y e z de acordo com esse esquema aqui. Gente, esse exercício você praticamente não tem que fazer conta. Por quê? Olha só, eu tenho que descobrir a medida de x, do y e do z. E eu tenho como base quem? Eu tenho como base esse ângulo aqui, ó, o ângulo de 135 graus. E eu sei o quê? Que olhando para o desenho, ó, somando o ângulo x com o ângulo de 135, eu vou ter o quê? Eu tenho um ângulo de 180. Ó, nós já vimos isso. É um ângulo raso. Ou seja, x mais 135 graus vai acabar me dando quanto como resultado? Me dá como resultado 180 graus. Portanto, x vai acabar sendo quem? X vale 135 menos... Aliás, desculpa. X vale 180, é o contrário. 180 menos 135. Agora sim. Então, x vai acabar sendo quanto? X acaba valendo 45 graus. Olha só que massa. Se x vale 45, o que a gente sabe? Aqui vale 45 graus. Pela explicação teórica, os ângulos que são opostos também são iguais. Então, aqui vale 45 graus. O que vai acabar acontecendo? Olha só. Nós vimos também o quê? Que a soma dos ângulos que são consecutivos, né, que estão lado a lado em um paralelogramo, acabam resultando em quê? Acabam resultando em 180. Ou seja, se eu pegar o 45, somar com o z, que é o meu ângulo consecutivo, tanto aqui do y quanto do x, o resultado vai ter que ser quanto? Tem que ser 180 graus. Portanto, z vai acabar sendo quem? Acaba sendo 180 menos 45. E 180 menos 45 vai me dar quanto? Vai acabar me dando 135 graus. Certo? Então, nota, pessoal, são exercícios simples, né? Você, em relação a cálculo, só vai lidar com equações de primeiro grau, né? Cálculos que não são tão complexos, mas o que você precisa ter bem claro são as relações teóricas, né? Aquela parte teórica que o professor explicou no início do vídeo. Como você está com a aula gravada, eu te aconselho o quê? A retornar em algum ponto que você possa ter perdido algum pedaço, alguma explicação, você não tenha entendido algum ponto, né? Para poder fazer as suas anotações e entender melhor. Posteriormente, pessoal, encerrando esse vídeo, você vai iniciar a resolução das atividades propostas, tá? Você inicia agora na primeira aula e na segunda aula tu vais terminar a resolução dos exercícios, né? Termina de fazer todos eles e encaminha pelo campo atividades. Beleza? Tranquilo, pessoal? Na segunda-feira, então, nós vamos fazer a correção das atividades propostas no dia de hoje. Ok? Qualquer coisa, utilizem o campo das dúvidas, certo? Até mais. Tchau, tchau.